telespectador, muito boa noite. Nossa convidada de hoje é a doutora Gabriela Souza, médica, pós-graduada em ginecologia endócrina e nutrologia, e especialista em terapia hormonal. E veio conversar conosco sobre emagrecimento. Boa noite, tudo bom? Boa noite, doutor Leão, tudo bom? É um Tudo prazer bem, estar aqui Gabriela? conversando. Ô, Gabriela, você como médico fez uma coisa ousada, que foi contar a sua jornada de pessoa em emagrecimento no Instagram. Conta pra gente aí como é que foi que fez isso e por que você fez isso. Então, doutor Leão, eu acredito que nós como médicos, né, a gente precisa sempre estar o mais próximo do nosso paciente o possível. Isso gera conexão e torna aquele acolhimento ali mais humanizado mesmo. E a partir do momento que o paciente ele enxerga em você, assim, que você passou por aquela mesma situação que ele, né? Eu tinha uma obesidade bem importante, há mais ou menos uns 4 anos. Eu tinha uns 20 quilos, assim, a mais do que eu tenho hoje. E aí, com uma condição, né, importante da obesidade que acaba influenciando em várias outras áreas da nossa vida mesmo, né? Tanto em questão de saúde, como questão de saúde mental, saúde física, emocional. E aí, eu senti essa necessidade de compartilhar minha própria história para também mostrar para aquele paciente que ele também tem a capacidade, que ele também consegue vencer, que ele também consegue ter um melhor estilo de vida e uma saúde, conseguindo controlar ali a sua condição da Você obesidade. fez esse regime, essa coisa toda, porque foi para você mesmo ou foi para querer dar exemplo para suas pacientes? Não, inicialmente foi por uma questão pessoal mesmo, né? Então, como a gente sabe hoje, a obesidade ela é uma doença crônica, né? Que ela não tem cura, ela tem controle. Então, sempre fui aquela criança que foi um pouquinho mais acima do peso, mas sempre me alimentei muito bem, sempre fiz esportes, treino, faço várias coisas desde criança. Então, foi um período mais ou menos ali da vida meio que desajustada, questão muito trabalho, né? A gente como médico às vezes deixa o trabalho vencer a nossa rotina, então era uma época que eu trabalhava demais e aí dormia mal e aí comia mal e meio que virou uma bola de neve. Então eu senti essa necessidade de realmente, eu não me sentia uma pessoa saudável, né? Muito mais do que a questão do peso, porque nesse momento às vezes a gente nem se enxerga, né? Conta Daquela pra gente forma. então como foi aí o passo a passo dessa perda toda, desses 20 quilos. Então, o que é que acontece? A primeira coisa eu acho que é a pessoa querer, né? É assim, ela querer mudar, entender que ela não tá bem consigo mesma, entender que ela não tá bem do ponto de vista de saúde mesmo, tanto da questão também psicológica, emocional. E aí, às vezes é difícil você ter esse start, né? Você ter essa vontade de querer mudar. Então, às vezes, até as pessoas que estão ali ao seu lado, elas vão ser super importantes nesse processo também. Mas, assim, o fato de querer, não, vou mudar, foi, eu acho que o pontapé inicial. E aí, procurar ajuda profissional, eu acho que é o mais importante nesse momento, né? Como tem uma minha psicóloga aí que está comigo há quase 6 anos, então eu fui procurar, né, iniciar uma terapia, tive um acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento médico, né? Tive que fazer uso de medicação, reestruturar ali minha rotina para tentar dormir melhor, ter um acompanhamento nutricional. Então, na verdade, foram vários profissionais, né? Assim, além dos amigos e familiares que tiveram que pegar na minha mão para poder conseguir sair dessa inércia, digamos assim. Fundo de poço. Exatamente. Ô, Gabriela, sabemos que você é especialista na terapia hormonal. Isso aí colaborou bastante e ajudou você nessa sua jornada de obesidade? Com certeza, doutor Leão, porque a gente, quando está no processo, assim, na condição ali da obesidade, provavelmente a gente vai ter uma desregulação ali hormonal também. Então, já ter um entendimento sobre a probabilidade de estar desregulado me ajudou bastante, né? Hoje em dia eu trabalho muito com reposição hormonal da menopausa, então, para mulheres, né, do climatério da menopausa, mas tem o seu papel fundamental também do ajuste hormonal no período da obesidade também. Quer dizer que a ginecologia entrou aí como? Então, na verdade, acredito que muito mais como um jeito de saber como que as coisas funcionam, entendeu? Não direcionado, assim, com relação à ginecologia, mas aquele conhecimento básico ali da fisiologia hormonal, né? Por conta da especialidade, acaba ajudando a ter uma ideia, assim, do que pode estar desregulado ali naquele momento. Que normalmente no emagrecimento, a parte, vamos dizer assim, hormonal ginecológica não é muito atuante nos regimes atuais, não, né?
Não, depende muito, assim, da idade da mulher. Por exemplo, as mulheres que estão na menopausa, não fazem reposição hormonal, estrógeno, progesterona, e que elas tenham uma deficiência, elas são pacientes que ela tem uma maior chance de estar ali no sobrepeso e na obesidade. E são mulheres que têm muito mais dificuldade de sair dessa condição quando elas não fazem reposição hormonal. Então, se for para a gente falar até de obesidade com a questão da reposição hormonal feminina, ela tem ligação justamente porque quando há esse desbalanço, o emagrecimento ele acontece com maior dificuldade. Claro que a nutrologia tem um papel muito importante nesse contexto, mas objetivamente, como é que ela participa nisso tudo? Então, a nutrologia, ela entra como um estudo ali dos alimentos, de todos os nutrientes, de tudo que a alimentação ela consegue trazer para a gente, né? E aí se expande a uma avaliação laboratorial, física, de exame físico, de saber o que é que o corpo ali ele está necessitando naquele momento. Então, a nutrologia, eu acho que ela vem a agregar bastante, não só na minha especialidade, trabalhando com emagrecimento, mas eu acho que é uma especialidade que todas as áreas, assim, que faria sentido para todas as especialidades estudarem, porque de uma forma ou de outra ela vai acabar agregando no tratamento, dependendo da comorbidade que aquele paciente tem. Então, a nutrologia ela vem a agregar justamente para poder equilibrar todo aquele sistema, né? Não só pensando no emagrecimento, mas a gente poderia encaixar a nutrologia aqui em várias especialidades. Essa dosagem hormonal ela é importante para que, dependendo da idade da paciente, certo? Ela tenha essa regulação também dentro do regime nutrólogos. Então, quando a gente está trabalhando no processo do emagrecimento, tanto quando a gente pensa até na hipertrofia também, né, que a gente pensa muito associado o emagrecimento com a hipertrofia, né, no depois dessa perda de peso. Então, o equilíbrio hormonal ele vai ser extremamente importante para que aconteça nesse momento do processo do emagrecimento, como no pós também, porque os pacientes que têm esse desequilíbrio hormonal, que permanecem com o desequilíbrio hormonal após o emagrecimento, eles têm uma grande chance de retornarem, de ganharem peso novamente. Então, digamos que essa questão do equilíbrio hormonal, ela vai estar ligada com o equilíbrio da saúde do indivíduo mesmo. Você prescreve essas famosas medicações para tratamento da obesidade e elas funcionam realmente? Pois é, as famosas canetinhas, né, do emagrecimento. Então, são medicações incríveis, maravilhosas, né, que inicialmente foram estudadas para controle do diabetes tipo 2, mas que se viu uma perda de peso importante e entrou, né, realmente no rol do tratamento anti-obesidade. E os pacientes que têm a indicação, não são todos, né, existem algumas pessoas que têm algum tipo de ganho de peso por outras condições, como compulsão alimentar, por exemplo, e entrariam outras questões alimentares, mas os pacientes que têm indicação, fazem o uso supervisionado, eles têm uma resposta assim, incrível, porque a gente consegue identificar qual a origem ali do aquele ganho de peso para aquela obesidade, né? E a gente consegue tratar, e são medicações que entregam muito, né? São medicações muito boas, que têm poucos efeitos colaterais, e o paciente que tem, de fato, a indicação e faz o uso, ele tem uma resposta, assim, incrível. A gente consegue tirar aquele paciente lá do fundo do poço mesmo, né? Exatamente, e fazer com que ele tenha qualidade de vida novamente. E o efeito sanfona com essas canetinhas também acontece ou não? Então, Toleão, pode acontecer sim, principalmente nas pessoas que fazem o uso da medicação sem o acompanhamento. Porque qual é a grande jogada também da medicação? Durante o período do uso, é você ter uma mudança de estilo de vida, de mentalidade, de hábito, e você ensinar isso para o seu organismo. Se você simplesmente faz o uso da medicação e não muda absolutamente nada, a partir do momento que você parar a medicação, todo aquele seu comportamento anterior, ele também vai voltar. Então, você ganha, o seu organismo ele não quer perder peso. Ele quer segurar aquela energia. Então, você vai recuperar, muitas vezes recuperando muito mais do que você tinha antes. Então, todo o acompanhamento, o modo como vai ser feito o tratamento, ele é, assim, importantíssimo para ser preditor de se essa pessoa ela vai ter reganho ou não vai. Então, o trajeto ele é extremamente importante durante esse período. O Gabriela, deixa eu ter o contato para quem desejar mais informações. Claro. O Instagram é o
doutora Gabriela Souza, _. E aí tem um link lá no Instagram onde você clica e entra em contato direto com o meu pessoal aí, para a gente poder, né, marcar uma consulta, conversar melhor sobre todos esses assuntos e esclarecer outras dúvidas também. Estou à disposição. Muito obrigado pela entrevista, Por Gabriela. nada. Obrigada, eu que agradeço. E você em casa não saia daqui. Voltaremos após o intervalo. Nesta edição, nós vamos conversar sobre os tratamentos faciais e corporais com o ácido hialurônico. Fica com a gente! O ácido hialurônico é uma substância natural do nosso organismo. Ele é responsável pela hidratação e pela elasticidade da pele. E está presente em diversos tecidos humanos, não só na pele. Também nos olhos, nas cartilagens e diversos outros. O ácido hialurônico é responsável pela elasticidade, pelo viço e também pela firmeza da pele. E ao longo dos anos, com o envelhecimento, a sua produção natural vai caindo. E assim nós vamos notando o surgimento de rugas, a perda da vitalidade e do brilho. Para repor o ácido hialurônico perdido, nós dispomos das substâncias de uso tópico, que têm uma eficácia baixa, e as substâncias injetáveis, que repõem de imediato o ácido hialurônico necessário na dose e quantidade adequadas para cada paciente e para cada área tratada. Para o rejuvenescimento e embelezamento dos lábios, para a reposição de volumes perdidos ao longo dos anos em áreas importantes como as bochechas, para tratar compensações ósseas da face, como contorno facial na linha de mandíbula e queixo, e para pontos de embelezamento, como a região do zigomo. No corpo, o ácido hialurônico pode ser utilizado para melhorar o contorno e para empinar o bumbum. Você sabia de todos esses benefícios do ácido hialurônico? Então, agende o seu atendimento e vem desfrutar de tudo isso com a gente. Eu sou a Gabriela Souza, médica, ginecologista e nutróloga, e hoje eu assumo o microfone deste programa para entrevistar o nosso titular, o cirurgião plástico, Dr. Emídio Leão. Tudo bem, doutor Emídio? Tudo bem, Gabriela. Hoje vamos falar de um tema que traz muita curiosidade ao público, que é a cirurgia da face. A cirurgia da face, ou lifting, é indicada para quais casos, doutor Leão? Para os casos de envelhecimento, onde o paciente quer rejuvenescer a sua aparência. E em quanto tempo se vê resultados definitivos? Os resultados do lift eles são bastante duradouros e você começa a ver o resultado mesmo após 60 dias. E isso vai durar a vida inteira, porque o paciente que faz, ele vai ganhar aquele tempo de vida, certo? E aquilo ali, durante o período de vida todo, vai ter. Vamos dizer, se ele não tivesse operado, com 90 anos, a aparência dele ia ser de 90, mas ele operando, quando chegar aos 90, vai ter a aparência de uns 70, 75. Bom demais, né? E 60 dias é rápido, né? É um tempo rápido, é o tempo curto de edema, entendeu? Normalmente a cirurgia deixa algum edema e a musculatura facial faz com que a mímica do rosto não se faça devido à inchação. Então, a musculatura mais relaxada, depois de uns 60 dias, você vai ter a naturalidade do rosto. Entendi, muito bom. Sobre que essa cirurgia pode atingir os 3/3 da face. Quais são elas e o que elas melhoram? Vamos explicar para o nosso telespectador? A cirurgia de face, ela divide-se no terço superior, que seria a região frontal, do supercílio até a linha capilar. O terço médio, que seria da linha do supercílio até o nariz. E o inferior, que seria da boca até o pescoço, entendeu? Então se divide nessas 3 partes. Hoje em dia a parte do terço superior se trata basicamente com o uso de toxinas. Os outros terços médio e inferior é que é feita a parte cirúrgica.
Entendi. Nos bastidores, você me falou que você tem um protocolo cirúrgico que restabelece o equilíbrio das linhas da face. Como que é isso? Explica pra gente. A gente faz um estudo anterior da paciente e vê quais são as áreas mais afetadas e vê em que plano de profundidade está acometida aquela queda do rosto. A gente pode dividir no plano profundo, a parte muscular, a parte subcutânea e a parte de pele. Hoje em dia é muito importante o tratamento dermatológico para que essa pele, que vai ser a cobertura de tudo, tenha um aspecto bastante eficaz e bonito, entendeu? E, doutor Leão, fala um pouquinho sobre essa técnica chamada de Deep Plane. Ela é feita por cirurgião plástico, os resultados devem ser duradouros, como é que funciona? Os resultados são duradouros, é uma técnica bastante antiga, onde a gente trata a musculatura mais profunda, principalmente na linha do pescoço, a linha cervical. Mas ela é bastante arriscada, porque quando você entra na profundidade, tem o risco de atingir alguns nervos importantes. Então deve ser feito por mãos de pessoas bastante qualificadas. E os resultados também já foram provados, que não é muito diferente das técnicas habituais mais antigas. Então vale a pena discutir com o paciente, inclusive, se não vale mais a pena... Até que ponto vale a pena o assumir esse risco ou não. Já porque temos... o resultado não tem esse ganho tão grande, não. Ótimo, já que temos resultados bem semelhantes com tecnologias mais avançadas, né? Porque a mudança, o pessoal gosta muito de novidades, entendeu? Quando tem uma novidade, aí se bate naquilo ali e depois de algum tempo vai ver que aquilo ali não era essa coisa toda, entendeu? Foi apenas um boom, é coisa mais de mídia, chamativo, para que pessoas se favoreçam disso, principalmente os profissionais. Por isso da importância, né, de se ter uma conversa e muito um profissional... com profissionais que sejam habilitados e que sejam honestos, para mostrar realmente o que é que acontece nas várias técnicas que a pessoa pode ser submetida. Entendi. E quais são os pré-requisitos? A cirurgia oferece riscos, como o senhor já comentou aqui com a gente, e com relação a essa questão dos pré-requisitos, fala um pouquinho também de como se daria essa recuperação caso fosse uma técnica, né, que fosse utilizada pelo paciente. O pré-requisito mais importante é o paciente estar rígido, saudável, feito exames da parte sanguínea, parte cardiológica, para ele se submeter à cirurgia. Hoje as técnicas anestésicas são bastante seguras e o resultado, como eu lhe falei, depois de uns 60 dias, você já começa a ver realmente o que aquilo ali vai ser definitivo. Muito bom. Doutor Leão, deixe seu contato para quem desejar mais informações ou mesmo marcar uma consulta. Aqui no nosso programa é minhas redes sociais, todo mundo já sabe disso. Tem aqui bem fácil já no Instagram, né, para entrar em contato, não é isso? Doutor Leão, muito obrigado pela sua entrevista. E você continue conosco, voltaremos após o intervalo. Dona Tereza Cristina, então a senhora foi a escolhida pelo programa. E qual é seu sonho? Tirar essas manchas e essas rugas de expressão. Certo. Qual é a sua idade? 51. Eu quero lhe examinar melhor para a gente ver como é que vai ser esse tipo de operação para você, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, doutora Tereza. Realmente a gente vai fazer uma suspensão, um lift nesse rosto. A incisão vai ser aqui pela orelha, na frente um pouquinho e atrás, para levantar todo esse complexo aqui que está caindo, como eu lhe falei. Certo? Aqui, ó, uma ligeira levantada na ponta do nariz, o código de barra, para fazer seu lábio ficar mais glamuroso, entendeu? E fecha o olho um pouquinho, tá vendo? As bolsinhas de gordura. E um excesso de pele bem acentuado. Vê, ó, um afastamento da musculatura aqui, a gente vai corrigir isso aqui tudinho, para refazer essa linha da mandíbula, que isso aqui envelhece a pessoa. Isso é um caso bom, porque é magrinha, entendeu? A pele obedece bem os levantamentos que nós vamos fazer na musculatura, ok? Ok. Nós vamos ter um resultado muito bom. A senhora já teve alguma doença grave? Não. Não. Eu saiba, não. Tem problema de pressão? Não, a minha pressão é assim, 11 por 7. Então é ótimo. 12 A glicose por 7. normal.
Que eu saiba, eu nunca Certo. tive problema de taxa, não. Já se operou de alguma coisa? Já. Fez que tipo de cirurgia? Eu já fiz apêndice, já tive 3 partes cesáreas. Cesárea. E fiz uma de cisto. Cisto de ovário. Uhum. Ok. Então, mas não toma medicamento algum? Nenhum. Tem alergia a algum tipo de remédio? Não, porque é tão difícil eu tomar um remédio. Certo. Eu Então, nem é sei. completamente sadia. Mas É, nós vamos até onde eu comprovar sei. isso pedindo alguns exames seus. Exame parecer cardiológico, entendeu? Vai para o cardiologista fazer um eletro, talvez uma esteira, certo? Uma prova mesmo para ver se seu coração está funcionando bem. Escolhida dessa semana, Dona Tereza, já está trazendo aí seus exames. Vamos dar uma olhada, ver se está tudo bom. Que esteja tudo em ordem. Certo, vamos dar uma olhada aqui. Vamos marcar o dia, entendeu? Se E Deus deixar quiser, tudo certinho, tá, Tereza? Um Obrigada. abraço, até logo.
você vê que é uma cirurgia que normalmente não dói muito, apesar de nós tratando seu pescoço, fizemos um preenchimento na boca, certo? Dei um lift, não digo bem que é uma rinoplastia, mas fiz um lift no seu nariz, um levantamento no nariz, suspensão de toda a lateral do rosto, as pálpebras e com 15 dias de operada nem parece que você foi operado. O verão chegou e agora é a época de colocar aquele biquíni. Afinal de contas, tem praia, tem piscina, muitas atividades ao ar livre. E aí você fica olhando aquela gordurinha que você não gosta, aquela irregularidade na cintura te chateando. Você sabia que a dermatologia pode te ajudar a resolver os problemas de contorno corporal? Contorno corporal pode ser tratado com tecnologias que não deixam cicatrizes nem marcas e que não vão te afastar do verão. Uma dessas tecnologias que eu adoro é o ultrassom macrofocado. Aquele que a gente usa na face e pescoço para tratar a flacidez, pode te ajudar a tratar a gordura corporal indesejada e tratar aquele contorno desagradável, até mesmo pós-cirurgia. O ultrassom macrofocado tem uma tecnologia precisa de ondas acústicas que ajudam no foco a destruir a gordura com inflamação muito restrita e praticamente sem período de recuperação. E as sessões são muito confortáveis e que não vão impedir você de ir tomar sol, por exemplo. Essa tecnologia é muito segura e já comprovou eficácia no tratamento da gordura localizada e também da celulite. Ela pode te ajudar a tratar gordura localizada na linha da cintura, no culote, aquela gordurinha do sutiã que fica chateando quando você coloca um biquíni e muitas outras áreas de gordura localizada no seu corpo. E também pode nos ajudar a tratar irregularidades de contorno de pós-operatório e até mesmo pós-lipoaspiração. Essa tecnologia é muito segura e eficaz e a gente tem essa tecnologia disponível aqui na clínica para você. Eu sou Felipe de Burque, médico urologista, e hoje eu vou tomar o microfone e vou fazer uma entrevista com o nosso querido amigo, Dr. Emílio Leão. Boa noite, Emílio. Tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo em paz, né? Pronto para a entrevista? Prontíssimo. Emílio, hoje a gente vai falar sobre abdominoplastia, a cirurgia do abdômen. Quando essa cirurgia está indicada? A cirurgia do abdômen, abdominoplastia ou a dermolipectomia abdominal, ela é indicada nos casos, principalmente pós-gestação, onde a mulher, na preservação da espécie, ela faz a dilatação do abdômen, há um afastamento da musculatura dos retos abdominais e uma sobra da pele, principalmente da região infraumbilical na mulher. Existe também as cirurgias de dermolipectomia abdominal ou abdominoplastia para cura de eventrações. Pacientes que têm um volume muito grande de gordura e faz essa pitose. E também nas cirurgias pós-bariátricas. Ótimo. E qual os resultados definitivos? Quanto tempo leva para a gente ter um resultado definitivo dessas cirurgias? Em torno de 6 meses. É uma questão só estética ou tem uma coisa funcional nisso também? Também a parte funcional. Esse afastamento da musculatura faz com que haja uma eventração e, às vezes, se pronunciam hérnias, principalmente na parte umbilical e também na parte inguinal. A cirurgia de lipoescultura tem alguma relação com a cirurgia da abdominoplastia, da cirurgia abdominal? É um polimento, entendeu? Já isso é um refinamento para a estética da cirurgia, onde determina uma cintura melhor e há um reaproveitamento dessa gordura para que ela seja injetada na área glútea. Interessante. É importante que você tenha esclarecido para a gente quais os pré-requisitos, quem está indicado para fazer esse tipo de cirurgia? Primeiro que esteja querendo fazer. A motivação é o fator fundamental. A pessoa pode ter um abdômen que vá até no joelho, mas não está querendo fazer, mas a motivação é importante para que ela fique satisfeita com o resultado. Segundo, que ela seja uma pessoa rígida, que todos os exames dela estejam dentro dos parâmetros da normalidade. Ótimo.
Doutor Leão, deixe seu contato para quem quiser trabalhar com você e fazer uma cirurgia de reconstrução do abdômen. Meu contato é Manuel Emílio Leão no Instagram. Pode achar que vai achar todas as minhas localizações. Muito obrigado, doutor Leão, pela entrevista. Eu que agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado a todos. Continue conosco.